Provocadores, pessoas que tentam tirar de você alguma coisa ou uma atitude ou uma fala que você não tá afim, que você não faria espontaneamente, mas a pessoa faz um jeitinho, um caminho que de repente ela tá você falando, fazendo alguma coisa que não foi legal. Vamos pensar um pouquinho sobre essas pessoas, por que isso acontece, o que você pode fazer com elas. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de comportamento, dos nossos sentimentos e te mostrar as situações com as quais você pode trabalhar em psicoterapia, o que você pode levar para o psicólogo, o que você pode contar com ele para dar aquela alinhada nas coisas que não estão funcionando muito bem na sua vida. Eu mesmo não atendo, mas apresento o meu site, o link está aqui pelo WhatsApp. Também você pega as informações e eu vou deixando os cards que te leva direto para o site. Gostando do vídeo, deixa o seu like, não se esqueça, se inscreve no canal. Então vamos lá, eu acho que provocação, a gente não pode nem acusar as pessoas, porque o ser humano ele é um provocador de forma geral. A gente gosta de ver a reação nos outros seres de acordo com alguma ação sua. Quem é que nunca pegou aquela, eu não sei o nome, mas aquela plantinha que fecha quando você toca, mas você fica lá, quem nunca de criança pegou essa plantinha e fica lá botando o dedinho em todas as partes para ver que é a reação, você está provocando uma reação, a coisa está agindo, está acontecendo por sua causa, porque você fez alguma coisa, porque você estava ali. Quem é que nunca entrou chegou perto de um aquário, bateu o dedinho mesmo sabendo que não pode, que não vai fazer bem pro peixinho, mas bate dedinho para ver o peixinho se... É uma provocação. Tem provocações que não são nada, que são só a tua existência no mundo, né, como esses exemplos bobos que eu dei, e tem aquelas provocações que são mais, né, que pegam mais na veia da gente. Então o assunto hoje vai ser como lidar com esses provocadores, né? E o primeiro passo é, quando lidar com provocador, quando não é você o provocador, quando estão te provocando, a ideia é essa. Então, o primeiro passo que eu acho bem interessante é aprender o máximo que você puder sobre os motivos que levam uma pessoa a te provocar. Porque ela faz com alguma intenção, tem alguma coisa que está mobilizando ela para fazer isso contigo. Quanto mais você souber, mais você vai ter chão, mais você vai estar bem situado para saber como se posicionar, como reagir, o que oferecer ou se vai oferecer alguma coisa para essa pessoa. E de imediato, dá a impressão, quando a gente fala em provocação, dá a impressão que toda provocação é maldade, toda provocação é para cutucar, é para fazer alguma coisa de ruim com a outra pessoa. Mas existem provocações do bem. Eu consigo pensar em algumas provocações do bem, como por exemplo as perguntas, as colocações que um terapeuta faz, né, no momento da terapia. A intenção é te fazer pensar um pouquinho mais a fundo daquilo que você está relatando, daquilo que está sendo trabalhado. Então, de alguma forma, a gente pode considerar essas intervenções com uma certa provocação, mas é para te ajudar, para te fazer você entrar naquele universo que você vai entrar com muito mais propriedade se você for pelas suas próprias pernas, né? O psicólogo, o psicoterapeuta, ele não te carrega, ele não te dá a verdade pronta que você vai ouvir e vai falar, mas na hora que você chega naquela... Aí sim, e ele... Provocação, né? É uma das formas que ele te ajuda nisso. Mas tem um tanto outros de provocações aí que o interesse não é o seu crescimento pessoal, né? Não é o seu bem. E aí é legal a gente pensar nesses objetivos, que é para a gente entender e aí conseguir se situar no momento que está acontecendo. Então vamos lá. As possibilidades, os motivos que eu consegui pensar aqui, que eu acho que pode ser mais fortes, mais comuns. A pessoa te provoca quando ela está querendo ela se colocar como mais esperta, como mais inteligente, como mais perspicaz, difícil de sair essa palavra hoje, do que você. Ela quer se comparar contigo e quer sair ganhando nessa comparação. É um jogo que ela coloca para ela mesmo ganhar. Ela já coloca o jogo, as regras, o final, a conclusão, você fica ali de bobo da corte, né? Meio que refém da situação da pessoa, porque ela é um jogo onde você já entra para perder. E claro, né, isso tem cara de pessoa insegura. Então, saber disso
te ajuda muito para você se posicionar, para você reagir, responder ou não para essa pessoa. O outro, tem pessoas que te provocam para te fazer cair em contradição. Ela quer te provar alguma coisa a seu respeito. Ela quer provar, por exemplo, que você mentiu. E muitas vezes você não mentiu, você estava falando e estava levantando aspectos diferentes da mesma coisa, que eventualmente podem ser contraditórios, mas nem por isso é inválido, né? E quando você fala sobre vários aspectos do mesmo assunto, quem não está querendo concordar contigo, quem não está querendo te ouvir, quem já entra do contra, ele começa a te provocar falando coisas, ou apontando coisas, ou fazendo perguntas, que na cabeça dele ele está provando que você está errado, que você está mentindo, que você... E quando você está falando coisas, por exemplo, você pode estar falando de uma pessoa que ela tem aspectos contraditórios. Ela pode ser divertida e chata, ela pode ser o bom profissional e relapso, enfim, conforme a situação, deu para entender. Ou então, uma outra possibilidade, um outro motivo, quando a pessoa quer conseguir de você alguma ação, quer que você faça alguma coisa ou quer alguma declaração com a qual você ainda não se sente confortável. Talvez você ainda tenha dúvida se aquilo é mesmo real ou se aquilo é positivo, se aquilo vai ser bom, mas a pessoa quer que você fale alguma coisa porque ela vai ganhar alguma coisa com isso. Ela pode usar aquilo como prova, né? Fulano disse, fulano falou, ou como testemunho da sua parte, né? Não, até fulano achou, né? Ou como informação oficial. E isso é muito complicado, principalmente quando a pessoa está numa conversa informal, falando de coisas do dia a dia e de repente fala alguma coisa da tua área de atuação e usa aquilo como uma informação oficial quando você estava só numa conversa falando bobeira, né? O psicólogo passa muito por isso. Você está numa situação de festa, uma situação social, a pessoa vai, te comenta e você não está se aprofundando, não é o momento, nem é legal fazer isso. De repente você fala alguma coisa meio en passant, a pessoa já pega aquilo literal e usa aquilo como o testemunho do psicólogo. E não, você só estava falando, né, de uma forma leve ali. Então, enfim, dei a minha experiência na pele, mas eu acho que pode acontecer com qualquer outra pessoa e é interessante você observar se é isso que a pessoa está querendo. Ou então, em outras situações, a pessoa está querendo te colocar no papel de bobo mesmo, né? Onde ninguém ganha nada na história, ele só quer se divertir às suas custas, eles estão achando engraçado te colocar numa situação de mal-estar. E é uma coisa que, um tipo de humor que eu não entendo. A coisa pastelão, ainda mais provocada, de fazer outra pessoa escorregar em alguma situação, mesmo que numa fala. A única coisa que eu consigo pensar nesse tipo de humor é um alívio secreto de ainda bem que não foi comigo. Ainda bem que é o outro que está se dando mal. E por isso eu acho engraçado. Enfim, existe que se diverte com isso. E é bom entender se é esse o objetivo da pessoa. Agora, estratégia, né? Estratégia para a gente lidar com esses provocadores. Eu acho que a melhor coisa que tem para ser feito ali de imediato, naquele momento, na situação, seria ganhar um tempo. Porque o que acontece de imediato ali é a raiva. Te sobe um negócio que você quer falar, você quer explodir. E a melhor coisa que você tem a fazer é não falar no repente, não falar movido naquele momento de raiva, na explosão. É você ter tempo para você analisar e entender o que está acontecendo. Ou um desses motivos que eu falei, ou entender se aquilo foi mesmo uma provocação, que às vezes não foi nem provocação, você que sentiu como provocação, mas foi uma ingenuidade da pessoa. Ela estava, sei lá, ou distraída, ou ela não tem maldade mesmo e acabou falando alguma coisa, te perguntando, ou fazendo alguma colocação que pareceu provocação, mas era ingenuidade dela, ou então às vezes falta de conhecimento de alguma coisa maior do que estaria acontecendo, né? E não tinha má intenção da parte dela. Ou também a pessoa falou alguma coisa que ela até tinha uma boa intenção, mas as pessoas não são perfeitas e ela acabou falando de algum jeito meio desastrado. Ela queria se colocar melhor, mas de repente ela foi desajeitada, né, para falar.
E aí você precisa entender o que está acontecendo. A pessoa está com má intenção, foi uma coisa sem querer, foi provocação mesmo, não foi. Então você precisa desse tempo para dar uma entendida no que está acontecendo. Às vezes não precisa de muito tempo, você não vai passar dias analisando aquilo, mas às vezes você baixando essa primeira poeira, essa primeira coisa que sobe, você consegue, às vezes tem alguns segundos para você vai tomar um copo d'água, você consegue entender um pouquinho a situação. Então você pode fingir que nada foi dito, né? E você continua a conversa desconsiderando aquilo que a pessoa falou, só e simplesmente você só saber que você não precisa responder a tudo que te colocam, que te falam, que te perguntam, já é, nossa, um alívio maravilhoso. Você não precisa, não é porque a pessoa te perguntou que você precisa responder, ou não naquele momento, ou nunca, às vezes conforme a tua decisão que você perceber que é mais importante dali, né? E esse tipo de estratégia te ajuda tanto na possibilidade de não ser uma provocação, como de ser uma provocação. Porque se não era, tudo bem, né? Não tinha nada demais. Agora, se era uma provocação, você não ofereceu para a pessoa o que ela procura. Porque, como eu falei, o provocador está procurando alguma coisa. E se você não der o que ela procura, se você não reagir, se você não... ela pode, o tanto que você não vai prolongar a raiva daquele momento, como você vai tirar o reforço dela, aquilo que ela tanto queria. E se a pessoa não é reforçada no que ela faz, o comportamento tende a se extinguir. Terapia comportamental clássica, né, mostra muito bem isso. E se não era uma provocação, você não criou um mal-estar, você não respondeu ruim, você não reagiu de uma forma nem brava, nem reativa, e a vida continua. Então, tempo é a melhor coisa, ter tempo para... E tempo é uma coisa que a gente tem exclusivo para analisar esse tipo de coisa, analisar os seus sentimentos, analisar o seu comportamento, é na psicoterapia. É o seu tempo separado de silêncio, sem telefone tocando, com uma pessoa na tua frente que está ali para te ajudar a se conhecer, a te entender, encontrar caminhos diferentes daqueles que você vem fazendo, mudando seus padrões de pensamento e de comportamento. Pensa nisso, pensa numa terapia se a coisa está pesada e se você percebe que pode melhorar bastante coisa em seu modo de funcionar de vida. Obrigada por me assistir. Entra na caixa de informação, tem um link para o site, tem link para o e-book gratuito que você pode se inscrever e ir recebendo eventualmente. Tem o clube de canais, para quem quer colaborar com o canal, agradeço bastante. Tem agora o botão Valeu também, que é um comentário com um investimento para o canal, que é uma coisa bacana. E o que mais? Tem o texto. De repente você quer repassar alguma parte ou não quer assistir o vídeo, tem o texto, eu vou colocando a minutagem também. Fique à vontade. Obrigada por me ouvir.